Capítulo 31. A natureza da oração espiritual. 5 de agosto de 1963. Boa noite. Em uma época como a atual, que parece dedicada a destruir o valor do indivíduo e transformá-lo em uma massa, um rebanho, uma horda, e tornar o indivíduo em uma não-entidade, nossas atividades são dedicadas inteiramente a revelar a identidade, a dignidade e a magnitude do indivíduo. O caminho infinito é uma dessas atividades e tem por base: eu e meu Pai somos um. O lugar em que eu me encontro é solo sagrado. Existem outras atividades que estão começando a afirmar o valor e a dignidade do indivíduo, mas o caminho infinito está se aproximando do assunto do ponto de vista religioso. Não do ponto de vista de uma religião, mas do ponto de vista da própria religião. O conhecimento de Deus revela a natureza infinita do homem individual, visto que eu e meu Pai somos um, quem me vê, vê aquele que me enviou. E é por isso que o indivíduo é tão sagrado. Ele é a manifestação de Deus. Ele é aquele lugar na consciência onde Deus brilha. No final do século XX, apenas o hipnotismo em massa poderia esconder um mundo o tremendo alcance da vida e da atividade de Lao Tse, da China. Embora ainda haja muitas pessoas no mundo que estão cientes do fato que Lao Tse deu ao mundo um dos grandes ensinamentos espirituais. Da mesma forma, há poucos no mundo que não conhecem o Buda e centenas de milhões em todo o mundo que vivem das palavras do Buda e centenas de milhões que vivem da palavra do Cristo. Cristo Jesus era apenas um rabino hebreu entre muitos, embora fosse lembrado e reverenciado por causa do seu reconhecimento do seu ser individual e do poder que lhe conferia. Minhas palavras não passarão. Não as palavras de toda a sinagoga, e nem as palavras dos imperadores romanos, mas minhas palavras. As palavras de um simples rabino hebreu andando pela Terra Santa. Quando pensamos em luzes elétricas, fonógrafos e imagens em movimento, só podemos pensar em Thomas Edison. Quando pensamos em rádio ou televisão, só podemos pensar em The Forest. Quando pensamos no telefone, só podemos pensar em Alexander Graham Bell. Em cada caso, um indivíduo. Você consegue imaginar isso? Você acreditaria que qualquer indivíduo poderia nascer e assim superar as limitações do tempo e do local de nascimento, a ponto de se tornar conhecido mundialmente e ser respeitado e reverenciado? Qualquer biblioteca pública pode lhe dar uma lista de milhares de biografias ou autobiografias que revelarão a você que, se há algo importante na Terra, é o indivíduo que tem um reconhecimento da força, poder e escopo incorporado na consciência de todo e qualquer indivíduo. É por isso que todos os movimentos, sejam eles denominados comunismo ou socialismo, ou partidos trabalhistas, estão condenados ao fracasso, porque um indivíduo sempre será levantado. Quando um indivíduo é levantado, todos os exércitos dos alienígenas não podem impedi-lo. Mais do que o Sinédrio poderia deter Jesus Cristo. Certamente, e nem toda a ignorância e a superstição do século XIX foram capazes de deter Mary Beck Eddy. Você tem alguma ideia da grandiosidade daquela mulher? Sim, poderíamos passar por milhões e milhares de biografias ou autobiografias e provar um ponto: que nenhum movimento, superstição, ignorância ou tirania jamais sobreviveriam. Por quê? Porque sempre haverá um Jesus, um Moisés ou um Paulo, ou um outro alguém. E esse alguém destruirá o poder de todos os exércitos dos alienígenas em qualquer e em todas as formas. Quando Napoleão Bonaparte disse:
todo soldado carrega em sua mochila um bastão de marechal, ele estava dizendo que cada indivíduo tem, dentro de sua própria consciência, o poder de ser um líder ou um salvador, ou qualquer outra coisa que o tempo particular possa exigir. Se você ou eu podemos ser o indivíduo necessário nesta era, não é a questão. No mínimo, você e eu incorporamos o poder espiritual para levantar o indivíduo que é necessário neste dia ou nesta era. Nós podemos, qualquer um de nós, ser esse mesmo. Caso contrário, temos a capacidade de garantir que, no devido tempo, o indivíduo necessário para este dia ou era, e aqueles que cercam esse indivíduo, será levantado. Isso nós temos a capacidade de fazer sem força e sem poder, sem levantar a espada. Pode ser que nem você e nem eu tenhamos a quantidade necessária de dedicação e autossacrifício para sermos aquele indivíduo, mas é preciso muito pouco para ser um daqueles que contribuem para a elevação final de um indivíduo ou para o surgimento da ideia divina. Em todo o mundo há indivíduos e grupos orando pela paz mundial, pelo fim da disputa racial e pelo fim da escravidão. A escravidão das nações e a escravidão dos indivíduos. Para orar corretamente, você deve entender a natureza da oração e pelo que você está orando. Durante os anos da Guerra Civil, você provavelmente pode imaginar quantas pessoas estavam rezando pela paz, particularmente por uma vitória do Norte, porque libertaria o negro. O Norte teve a sua vitória, mas não libertou o negro. Então todos a orar estavam orando mal. Na Primeira Guerra Mundial, muitos de vocês se lembram das orações que saíram por uma vitória aliada. Sim, porque tal vitória iria acabar com todas as guerras, salvar o cristianismo e salvar a democracia. A Segunda Guerra Mundial foi igualmente desastrosa, apesar das orações fúteis e infrutíferas. Como indivíduos, devemos estar livres do hipnotismo em massa e perguntar: por que houve essas falhas na oração? O que é necessário para uma oração bem-sucedida? Se apenas um indivíduo pode chegar à compreensão da natureza da verdadeira oração, tenha certeza de que teremos paz na terra, não através da vitória, mas através da justiça divina. Você, que está embarcando neste caminho místico, deve entender que não pode orar pela vitória mais do que você pode orar pela derrota do outro. Em outras palavras, você não pode orar para salvar sua vida ou a vida do seu filho às custas de outra pessoa. Não existe Deus que ouça estas orações. Para começar a entender a natureza da oração espiritual, você deve primeiro reconhecer que todo poder, o poder infinito, reside dentro da sua consciência individual e que apenas um homem ou uma mulher, atingindo o tom correto da oração, pode mudar todo o curso da história. Isso fizeram Jesus, João, Paula e a Sra. Ed. Tenha a coragem de enfrentar este fato, de que, como um filho de Deus, você personifica todo o poder da divindade. Você é a saída para esse poder espiritual. Mas não é um poder para derrotar ninguém ou para trazer a vitória a ninguém. O poder espiritual não derrota ninguém. O poder espiritual não dá a vitória a ninguém. O poder espiritual revela o Deus que está no meio de você. O poder espiritual revela a harmonia, completude, integridade, justiça e equidade. O poder espiritual não derrota e não ganha. O poder espiritual revela, lembre-se disso. Da mesma forma, a oração, a meditação ou o tratamento de um praticante metafísico não destrói a doença, a pobreza ou o acidente, a falta ou a limitação. Revela a natureza ilusória destes, e ao fazê-lo revela a onipresença de Deus. Qualquer prece espiritual, meditação
O tratamento que vise superar o pecado, a doença ou a morte está condenado ao mesmo fracasso das orações que foram proferidas para nos dar vitória ou vencer os demônios. Entenda a natureza da oração espiritual. Sua função ou propósito é revelar a graça de Deus exatamente onde a ilusão, a discórdia afirmam existir. Quando o exército de Faraó estava na retaguarda e o Mar Vermelho estava na frente, a graça de Deus revelou a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Na experiência de Cristo Jesus, o poder espiritual alimentou as multidões, quando apareceram alguns pães e peixes. O poder espiritual curou as multidões de todos os tipos de doenças, não superando, mas revelando a harmonia do ser de Deus. Em suas orações e meditações para si mesmo, sua família, sua comunidade, sua nação e o mundo, observe que você não ora por vitórias ou derrota. Observe que suas orações não incluem tão pouco um traço de desejo de destruição. Em vez disso, ore: Pai, revela tua graça, tua paz, teu reino, tua graça é minha suficiência em todas as coisas, não vitórias e nem derrotas. Apenas a tua graça revela a abundância. Observe em suas orações, meditações e tratamentos que você não pegue a espada, nem mesmo a espada mental. Observe que o seu coração e alma anseiam apenas por tornar-se consciente da presença de Deus, da graça de Deus, do reino de Deus e da paz de Deus. O fracasso de todas as nossas orações religiosas anteriores era porque estávamos orando pelo oposto daquilo que tínhamos. Se tivéssemos doença, queríamos saúde. Se nos faltássemos, queríamos abundância. Se tivéssemos pecados, queríamos pureza. Se tivéssemos perigo, queríamos segurança. Você não vê que todas as coisas que queríamos eram materiais? Mas Deus é Espírito. Como pode haver respostas para essas orações? É por isso que chamamos a natureza do nosso trabalho de o caminho do meio, porque não queremos o bem mais do que queremos o mal. Não oramos para nos livrar de um mal material e não rezamos para adquirir um bem material. Nós vamos direto para o caminho do meio, e nossa oração é: revela-me o reino espiritual. O que é esse meu reino? Não é apenas uma humanidade melhorada. Existe um reino que pode ser experimentado na Terra, que não contém mal material, nem bem material. Tem nele substância espiritual, lei espiritual e vida espiritual. Vamos pegar a palavra vida. Suponha que você tivesse uma vida doente e pudesse trocar a vida doente por uma vida boa. A próxima pergunta teria que ser: quantos anos você tem? Então, talvez você não esteja por tempo suficiente para experimentar uma vida boa. Não, nós não queremos uma vida doente, mas não queremos uma vida boa. Queremos a tua vida, que é eterna e imortal. Sabemos que o mundo hoje está cheio de desequilíbrios mentais, mas se essas pessoas pudessem ter uma mente sã, novamente a pergunta deveria ser feita: quantos anos tem essa mente? Não, nossas orações são: Pai, revela essa mente que também estava em Cristo Jesus, a mente espiritual. Sempre estamos orando para que a identidade espiritual seja revelada. Quando você entender isso, começará a perceber a natureza da oração que pode, em última instância, provocar uma nova consciência na Terra. Não trará outro tratado de paz temporário. Não vai trazer uma nova divisão de poder que algum dia sairá do controle. Deixe esse tipo de oração sozinho. Deixe que suas orações sejam, em primeiro lugar, a percepção de que a mente carnal não é e nem nunca foi poder, porque não é ordenada por Deus. Então ore pela compreensão de que a mente que também estava em Cristo Jesus, a mente espiritual, a mente de Buda, seja revelada como a mente do homem. Que o teu reino seja revelado na terra, que a tua paz e a tua graça sejam estabelecidas na consciência da humanidade.
Em suas orações, aprenda a andar pelo caminho do meio, não querendo estabelecer o bem humano e não querendo se livrar do mal humano. Que as suas orações sejam para que o reino espiritual seja estabelecido na terra como no céu. Se neste momento você não sabe o que é o reino espiritual, ou se neste momento você não tem a natureza da minha paz, não importa. Você sabe que deve ser maravilhoso, se é ordenado por Deus. Portanto, você pode ter fé e confiança em orar para que Cristo seja estabelecido como a vida e a alma do homem. Eu devo enfatizar este ponto. Se você permitir que sua mente vagueie em qualquer esperança vaga de que Deus vá vencer os males deste mundo, ou que Deus vá transformar os males em bens, você está apenas perdendo o tempo de suas orações. Você deve ignorar o bem e o mal e estabelecer a percepção da verdadeira natureza do reino de Deus como sua meta. E em todas as suas preces, você deve se lembrar que, dentro da sua própria consciência individual, há suficiente poder de Deus para estabelecer essa oração na terra. O Mestre revelou: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Lembre-se, um com Deus é maioria, e sua oração é esse um. Nunca duvide que um momento de oração consagrada pode estabelecer a paz na terra. Pode. Requer apenas um, quando este é suficientemente desprendido e não está orando pelo meu país, o meu lado ou minha cidade, mas está orando por minha graça, minha paz e meu reino. Durante meus anos na terra, vi uma sucessão de papas, mas apenas um atraiu a atenção mundial e respeito mundial, o Papa João. Ele não tinha mais poder do que os seus antecessores, e ainda assim será lembrado. Ele era um homem da prece, e a oração o estabeleceu na consciência da humanidade. E orações trouxeram de sua consciência toda e qualquer ideia correta que viria a ser expressa. Este é o poder da oração em um indivíduo. Independentemente de quem possa ser levantado para ser aquele através do qual o reino de Deus seja estabelecido na terra, eu gostaria de ser um daqueles que se unem a outros para levantar um único homem, ou a única mulher, ou a única ideia que vai cativar todo esse universo. Isso é chamado de oração impessoal. E muitos não gostam dessa forma de oração, porque para eles parece fria. Você nunca vai perceber como é calorosa, até entrar em uma comunhão interior dentro do seu ser, tão completamente altruísta que você estará orando apenas para que você possa testemunhar o reino de Deus vindo à terra e a graça de Deus estabelecida na consciência do homem. Sua oração, meditação ou tratamento são os mesmos em confronto com seus problemas pessoais, seja em âmbito nacional ou mundial. Não ore para que seus problemas pessoais sejam superados, ou para que você seja libertado deles. Não ore para que a boa saúde chegue para você para substituir a saúde ruim, porque você estará de volta às antigas formas de adoração. Independentemente do nome ou da natureza do seu problema, siga o caminho do meio e ore. Pai, permite que a tua luz seja revelada. Deixe que o teu caminho seja estabelecido em mim. Seja feita a tua vontade em mim. Fique no caminho do meio. Apenas a tua graça, a tua luz, a tua paz, a tua vontade, o teu reino, e os gentios se enfurecerão. A oração espiritual não supera e não vence. A oração espiritual revela a natureza de Deus e a natureza do seu homem. A oração espiritual revela a natureza de Deus e a natureza do seu universo. A oração espiritual revela a natureza de Deus e a sua lei. É isso que buscamos em oração, conhecê-lo corretamente. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 31 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Eu espero que vocês tenham gostado, comentem o que acharam e continue acompanhando o canal.
tá? Todo dia eu vou trazer mais um novo capítulo e quando esse terminar, um novo livro, ok? Tudo para que mais pessoas possam estar despertas, porque quanto mais pessoas despertas, melhor para todo mundo. Até lá, até breve, tchau.